é o Evangelho de Jesus. Hoje, Marcos, prosseguindo no capítulo 11, verso 12 até o verso 20. Marcos 11, de 12 a 20. Então, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ali ao lado do Monte das Oliveiras, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, e figueira com folhas já era sinal de que tinha figo, porque nas figueiras primeiro nasce o figo, depois ela se enche de folhas. Embora aquele tempo não fosse tempo de figos, e todas as demais figueiras do Monte das Oliveiras estivessem totalmente desfolhadas e sem figos, havia todavia uma ali, anômala, que fora da estação de frutos estava cheia de folhas, dando a entender que dentro dela ela estava cheia de figos. Então Jesus, vendo de longe esta figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia algum figo, porque ela apresentava a lógica da procriação, da frutuosidade natural, embora não fosse tempo de que isso acontecesse na natureza espontânea das coisas. Jesus, então, vendo a propaganda isolada das folhas abundantes, foi ver se elas correspondiam, se ela era verdade, se nelas haveria figo. E aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos, era só uma fachada. A figueira era só uma fachada. Então lhe disse Jesus, a figueira. E aqui a construção é de um falar relacional e pessoal. Quando diz, então lhe disse Jesus, disse a figueira, como quem fala com uma pessoa. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos de Jesus ouviram isto, e Jesus seguiu. E foram para Jerusalém, subiram as encostas do ribeiro de Cedron, na direção de uma das entradas de Jerusalém, provavelmente pela Porta das Ovelhas, uma das portas da cidade. E foram para Jerusalém. Entrando Jesus no templo, aqui provavelmente ele entrou pela entrada principal do templo, na grande escadaria, e passou a expulsar, não esqueça, nós estamos vindo de uma demonstração de fachada, uma figueira cheia de folhas sem fruto, que na estação que não era de dar frutos, ela fazia de conta que dava. É uma figueira que se torna uma metáfora da insinceridade, da presunção de apresentar fruto quando na natureza não seja a hora de fruto, de ser superior à própria natureza das coisas. Isto guardado na mente, agora veja, ele entra no templo,
que era figueira sem frutos, folhagem, grandiosidade, oferendas, cultos incessantes, animais imolados, multidões entrando e saindo, uma das arquiteturas mais celebradas do mundo antigo, sinais de opulência para todos os lados, cheiro de carne sendo queimada incessantemente nos altares, um grande bulício, um movimento imenso. Quem olhasse de fora pensaria que se estava ali por causa de uma grande adesão de piedade incessante. Porém, não esqueçam da figueira que precedeu essa narrativa, da fachada, do faz de conta. E Jesus, que meteu a mão no faz de conta da figueira e não achou nada e amaldiçoou-a, dizendo: nunca mais ninguém coma fruto de ti, é o mesmo que agora mete a mão na figueira da religião de Israel. Só folha, só fachada, só maldade, só negócio, só mentira. E ele foi e expulsou os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Eles estavam ali para cultuar ou para fazer negócios ou para tratar aquilo tudo como um grande bazar e mercado de interesses. Além disso, ele também ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais líderes da religião, sacerdotes e pessoas importantes das hierarquias da religião, acompanhados dos acadêmicos da religião, ouviam estas coisas e procuravam um modo de tirar a vida de Jesus, pois o temiam a sua verdade, porque toda a multidão se maravilhava da sua palavra, da sua doutrina, da sua atitude. Em vindo à tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram a figueira que secara desde a raiz. Secara desde a raiz. Porque a hipocrisia faz a gente secar desde a raiz. A hipocrisia não acontece punindo a folhagem. A hipocrisia seca a raiz do ser. O que acontece com a fachada já é decorrência. A hipocrisia punida acontece no reverso da hipocrisia, como show-off, como apresentação. Como apresentação, ela é folha sem figo, sem fruto, sem verdade. É um grande faz de conta. Do ponto de vista da aplicação disso, a realidade espiritual de Israel, da religião, da espiritualidade de folhas sem figos, o que acontece é que a condenação dessa falsa demonstração, dessa falsa piedade, é que você começa a secar de dentro para fora, desde a raiz.
desde a raiz. Aí vai chegando uma hora em que todo mundo vai vendo que você vai se desfolhando. Vai se desfolhando. Até que você fica nu e todo mundo vê que você não tem fruto, que você é mentira, que você é fachada, que você era só templo, só santuário, só coro, só cargo, só função, só comparecimento, só frequência, só validação pelo reconhecimento de outros ao que você faça naquele ambiente em nome de Deus, aos cordeiros, aos sacrifícios, aos dízimos, ou a participação no grande negócio do cambismo da religião, no qual, com quanto mais se entre com dinheiro, tanto mais louvor se recebe. Você, meu amigo, está secando desde as raízes. Você sabe que eu falo a verdade em Cristo Jesus. Você está secando desde as raízes. E se não chegou a hora em que todos já viram, logo vai chegar a hora em que todos te verão. Toda essa folhagem de aparência mentirosa cairá. E você se apresentará como um ente nu e sem fruto, como uma mentira, como um faz de conta demorado, que pode ter a muitos enganado até que chegue a hora em que Jesus diga: nunca mais alguém coma fruto de ti. Chega de engano, chega de mentira. E você seca pela raiz. Você sabia que chega uma hora em que Jesus diz: nunca mais alguém coma qualquer fruto de ti? Quando a hipocrisia se transforma numa demonstração patética dessa, de um indivíduo achar que ele é superior às demais criaturas da terra, quando aquela figueira acha que, mesmo estando todas as outras na estação de ficar mesmo esperando vir o fruto e depois a folhagem, como acontece no caso da figueira, não, ela era superior às demais, ela era única. Quando você vê uma espiritualidade dizer que ela é a única, pode ter certeza que ali tem uma grande mentira, uma grande hipocrisia a ser revelada. E chega esse dia em que Jesus toca e diz: nunca mais alguém coma fruto de ti. Tome cuidado para que na renitência hipócrita você não chame juízo sobre a sua cabeça. Tome cuidado para que na brincadeira de ser fachada para homens, para anjos e para Deus, você não receba o juízo que diga: você não presta mais para nada. Senhor Jesus, ajuda-nos a entender. Eu peço que o Teu Espírito nos faça entender, que Tu tires o véu do obscurantismo e que Tu vires a nossa cara para a luz e nos ajudes a entender. Em nome de Jesus. Amém e amém.